Fala pessoal do canal Notícia do Fogão, estamos aqui com mais um conteúdo para vocês, né? Temos aqui o troca de passes da Sport TV, falando sobre Botafogo e São Paulo, e aquele lenga-lenga, que não pode ser assim, que o São Paulo não pode querer essa postura de entregar o jogo, ou de não botar principais jogadores, porque tem que saber que todo jogo é válido, isso aqui lá e tal. Acho engraçado que anos atrás o Palmeiras e outros times, quando ganhavam seus campeonatos antecipadamente, né, de forma antecipada, antes da hora, 5, 6, 4 jogos antes, botavam um time reserva. O Palmeiras do Abel mesmo botou o Hendrick no ano, no finalzinho do campeonato, foi no 22, eu acho. 22? Em 22, ganhou antecipadamente, botou o Hendrick no finalzinho do jogo, no finalzinho do campeonato, para jogar alguns jogos, pegar ritmo e tal. Gabriel Menino e tudo mais. E qual o problema disso? Ninguém reclamou. Ninguém achou ruim porque esses jogos influenciaram em rebaixamento, influenciaram em briga por G4, porque o Palmeiras não entrou em campo com seu time titular. Porque agora isso virou uma crise mundial. Pelo amor de Deus, gente. Estão querendo que o Palmeiras seja campeão? Torçam. Mas quieto, sem chorar. Se irrita, tá? Vamos começar aqui o vídeo, pessoal, ó. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que a gente colocar aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, temos área de membros com R$3, R$5. Você ajuda muito o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço. Finalmente estamos estreando o novo computador, tá? Isso é uma vitória nossa com a ajuda de vocês que assistem os vídeos, dão like, compartilham e fazem o canal chegar mais longe. Conseguimos aí uma nova máquina aqui para fazer mais vídeos para vocês. Então, valeu mesmo, tamo junto e bora pro vídeo. O diagnóstico me parece de mais drama embaixo do que em cima. Não dá para dizer que o Botafogo já é o campeão, que o Botafogo vai ganhar o jogo ou vai empatar o jogo, que é o resultado que garante o título. Mas eu acho que, diante de todo o noticiário pré-jogo, tudo que envolve até a relação de jogadores que o São Paulo vai enviar para o jogo e a força do Botafogo no Nilton Santos. Aliás, o Botafogo não tem nada a ver com a escalação que o São Paulo vai escolher. Qualquer que seja a escalação do São Paulo, ela não transforma uma eventual conquista do Botafogo em algo mais ou menos merecido. Ela não mancha em nada. A única coisa assim que, sinceramente, eu não queria abordar isso agora para não me alongar e acabar sequestrando aqui a abertura do... Mas só deixa daquela temperadinha. Eu, de fato, eu me incomodo com algumas condutas, sabe? É evidente que não dá para chegar, não tem a menor condição, e é bom deixar isso claro. Estou afirmando que tem má fé de lado algum na decisão do São Paulo de escalar o jogador X ou Y. Não tem nenhum elemento para dizer isso. E acho que se o São Paulo entende que é o melhor para ele, eu acho que é uma escolha do clube. Agora, eu me dou o direito de absolutamente não concordar com ela, porque a minha sensação assim, é que passaram 15 anos daquela lamentável conduta que teve o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009 e a gente continua no mesmo lugar. A gente não se moveu. A gente não consegue botar na dianteira das escolhas dos clubes, dos dirigentes, dos responsáveis pelos clubes, o respeito ao campeonato como um produto. E respeito ao campeonato significa entender que o campeonato começa na primeira rodada e termina na 38ª. Ele não termina antes, ele não termina no meio do caminho. Porque as suas decisões, elas impactam em rivais. E eu não estou dizendo aqui nem de perto que o São Paulo é responsável por resolver um problema do Palmeiras, ou resolver o título. O São Paulo, o Palmeiras jogou com o Botafogo há pouco mais de 10 dias. Registrou oportunidade. Tinha um empate, a possibilidade de empatar no seu estádio para continuar dependendo dele, e não avançou. Isso é uma discussão. A minha outra discussão é que o respeito ao campeonato significa você abordar todas as suas partidas, abordar a 38ª partida da forma como você abordou as outras 37. Mesmo levando em conta que, eventualmente, você poupar por ter uma decisão logo depois, você ter jogadores mais desgastados e que vão estar envolvidos numa decisão nos dias seguintes, ou mesmo na última rodada você ter jogadores menos motivados porque tem menos coisa em jogo do que o seu adversário, isso tudo é inerente ao esporte. Só que daí a você, deliberadamente, por uma decisão, encarar a última rodada como se o campeonato já tivesse terminado antes e enfraquecer deliberadamente a lista de jogadores que vai viajar para uma partida que define título,
Eu acho que o problema disso é que ela passa uma mensagem muito ruim. Que eu acho que quem dirige um clube, clubes importantes do Brasil, precisa ter em mente o ambiente em que ele está envolvido. A gente é o país em que é muito fácil colocar no lixo a reputação de um jogador, de um treinador, de um árbitro, de um dirigente, sem que se tenha prova de nada. Então era muito importante, e se perde uma oportunidade nesse momento, mais uma vez, não, e veja, estou citando o caso do São Paulo agora, já foi do Grêmio, já foi de outros clubes brasileiros, até porque a gente é o país que precisou, em 2 temporadas, fazer as 2 últimas rodadas do campeonato apenas com clássicos, porque ninguém acreditava nas reais intenções da conduta de ninguém. Ou seja, a gente tem uma crise de credibilidade que vem de mais de 15 anos, pelo menos. Por isso, eu acho que cada vez que acontece um episódio como esse, por mais que o São Paulo possa argumentar que está no seu direito, está pensando no que ele entendeu que seja o melhor, e eu repito, não estou dizendo que não vejo nenhuma má-fé, apenas acho que se perde uma oportunidade de passar uma mensagem contundente ao ambiente do futebol e à sociedade, que seria o São Paulo, num jogo que envolve interesses de um rival, abordar esse jogo com a sua força máxima, com a sua maior capacidade, da mesma maneira que ele abordou o Campeonato Brasileiro até 3 dias, 4 dias atrás. Os motivos que o São Paulo alega para não colocar os jogadores em campo, que são a preparação, evitar uma lesão que prejudique o início da próxima pré-temporada, ou seja, a gente está no Brasil inaugurando o hábito de poupar um jogador preocupado com um período de treinamentos que vai começar daqui a um mês. O motivo, ele pode ter, e de fato eu acredito na palavra de quem disse isso, que esse é o motivo. Eu não tenho nenhum direito a duvidar dela. Eu só acho que, diante do que o futebol ganharia com o São Paulo inteiro se representando no Newton Santos, com os seus principais jogadores, diante do bem que isso faria ao ambiente do jogo, da ótima demonstração que isso daria ao ambiente do jogo, diante disso, eu acho que os motivos para não levar os jogadores, eles me parecem frágeis. Pelo menos do que eu entendo como um mundo ideal. Pode ser o meu mundo mágico, sentado aqui na cadeira do estúdio, imaginando uma vida cor-de-rosa, como ela deveria ser. Pode ser uma ingenuidade, mas eu estou sendo honesto com o que eu entendo como sendo o mundo mais saudável para o futebol. Porque me espanta que até quarta-feira, jogo com Juventude, o Arboleda, o Luiz Gustavo, o Rafinha, o Lucas Moura, o Luciano, todos eles pudessem estar disponíveis. E 3 dias depois, o dano deles entrarem mais uma vez em campo possa ser devastador para a próxima temporada. É que fere o princípio da competitividade. É isso, esse é o grande problema. Mas ao mesmo tempo, Mansur, eu acho que... Me dê argumentos contrários para ver se... Nós vamos continuar essa discussão depois, mas assim, já vou preparar o meu contraponto. Eu acho que fere também o princípio da competitividade, quando ao longo do campeonato os times não conseguem escalar seus melhores jogadores. Sim, mas tem convocações que acontecem e atrapalham os clubes. O time precisa poupar porque tem um jogo de Copa logo na frente. A gente passa o ano inteiro criticando o calendário brasileiro. Quando se fala em isonomia não existe no Campeonato Brasileiro. Não existe. Teve clube que jogou um quarto do campeonato sem 5, 6 titulares. Isso é fato. Mas isso é algo que foi imposto aos clubes. E a CBF precisa resolver. E a gente critica a CBF na hora que ela cria o problema que acaba com a isonomia do campeonato. Agora, quem está tomando uma decisão que, na minha opinião, fere o princípio competitivo, deturpa os princípios esportivos básicos, que é você se apresentar da melhor forma ao longo de toda uma competição, é um clube. Como foi um clube em 2009 o Grêmio, e critiquei o Grêmio. Como critico agora o São Paulo. Como critiquei condutas... Sim, é uma conduta que está presente... De torcedores de São Paulo e Palmeiras, que quando era o Fluminense na reta final e o Corinthians disputando o título, e aí eu não tenho... Ali os times até se apresentaram com as suas formações principais. Mas critiquei conduta de torcedores... torcendo para que os clubes não vencessem os jogos. Quem pratica a conduta que, para mim, fere o princípio da esportividade, eu vou criticar. Foi a CBF ao longo de todo o campeonato e, nesse momento, um clube como foi outro clube lá e como foram tantos outros clubes, porque não é só o São Paulo, senão a gente não teria sido o país que fez 2 rodadas de clássico nas 2 últimas rodadas do Brasileiro para se evitar suspeitas sobre as reais intenções de um time de futebol. Mais para frente a gente vai aprofundar essa conversa, a gente vai trazer para vocês aqui a escalação, provável escalação de Botafogo, São Paulo, Palmeiras, Fluminense, a gente vai discutir bastante. Alex, boa noite para você. É isso, cara, boa noite. Eu tô aqui só desfrutando, né, cara? É um conteúdo chato, é desagradável. É chato. Por mais que eles até saibam, e isso a gente não está nem pondo em pauta,
O que se fosse todos os jogadores poderiam render, que o São Paulo também não rendeu durante o campeonato inteiro. Né? O Ponte, vamos fazer o campinho, vamos trazer o provável Botafogo para o jogo de amanhã. O Botafogo Pelo que o Arthur falou, tá bom de bala, né? Tá bom de bala, né? Tá bom de bala, falou que tá prontinho, né? Mas é um time que chegou, eu achei pelo menos o que cansou ali na reta final contra o Internacional, né? Foi um jogo pegado. Eu acho que antes, sofreu o jogo quase todo. John no gol, Matheus Ponte na lateral direita, porque o Vitinho lesionou contra o Internacional, não joga mais no ano, né? Não é nada muito sério, mas... Mas não joga o Intercontinental também. Não vai, você definiu, O Adrielson, já na vaga do Bastos, né? Que já estava fora. Danilo ou Lucas Alter na vaga do Barbosa, do Alexander Barbosa. Então ali tem uma discussão. Né? O Lucas faz tempo que não joga. A questão é que o Lucas tem muito... E várias vezes quando ele quis colocar ou mais um defensor... às vezes colocar um terceiro defensor, ampliar a estatura da defesa, ele tem colocado o Danilo Barbosa, mesmo quando não é na função de volante, ele tem colocado antes do Lucas Alter. Tem improvisado. E o Lucas não tem jogado, né? Então ali tem uma dúvida bem grande aí para a dupla de zaga que vai ser Se tivesse, acho que numa condição, lógico que ele tem direito de escolher, mas numa condição acho que igual física, algo assim, ele colocaria, lógico, um zagueiro, mas pode ser que... Tem a questão do entrosamento também, né? Pode até ser. O cara que não tá jogando há muito tempo. Alex Telles ou Cuiabá no lado esquerdo, porque o Alex ficou cansado, né? Cansou bastante o jogo contra o Internacional, e é um jogador que ele quase sempre tem substituído, né? Em muitos jogos, ou ele substitui, ou ele... Eu acredito um dos poupados. Eu acredito no Cuiabano, pela maneira até que ele saiu, o último jogo, eu acho que sim. A Duda trouxe a informação que o Alex treinou hoje. No meio-campo, Marlon Freitas e Gregory, Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino. Do meio pra frente, o time titular. Isso. A escalação de gala. A escalação de gala. Pode dizer o sexteto fantástico aí? Né? Já que o Jô, né, já se foi, que era na época do Jô, que era o quinteto. Então. Esse é o Botafogo aí. Para o jogo de amanhã contra o São Paulo. Botafogo do meio para frente completo. Essa dúvida na zaga, né? Mas é um Botafogo que vem aí de decisões, jogos importantíssimos já. Pelo menos o quê? 10 dias? Desde o jogo contra o Palmeiras, né? Talvez até mais do que isso, né? Porque a reta final obrigou o Botafogo a fazer de cada jogo, mesmo quando eventualmente ele tropeçou, mas obrigou ele a fazer de cada jogo do Campeonato Brasileiro uma decisão, porque o Palmeiras estava no encalço. Foi só depois O único tempo que ele teve foi a questão da data FIFA. Data FIFA. Foi o único momento que deu tempo. Que bom. E ainda assim o Botafogo hoje cede 7 jogadores em uma data FIFA, né? Verdade. Que vieram já também com esse mesmo desgaste. Então... nem nesse período também, alguns descansam, outros estão viajando, o Arthur Jorge não tem o elenco inteiro. O fato é que o Botafogo, é sempre bom lembrar, né? O Botafogo fez um campeonato muito, muito, muito melhor do que o São Paulo até agora. O Botafogo não precisa ganhar o jogo, né? O empate já resolve o Botafogo. O Botafogo jogou 18 vezes no Newton Santos como mandante, né? Nem todas no Newton Santos, porque... Ele fez o jogo com o Criciúma no Maracanã, teve um acordo com o Grêmio de um jogo que não foi lá, mas enfim, dos 18 jogos que ele fez como mandante, em 16 ele fez o resultado que garante a ele o título, né? Ele teve a derrota para o Cruzeiro e a derrota para o Bahia. E mesmo nessa reta final, quando ele enfrentava os adversários com aquela postura baixa, que ele tinha dificuldade, ele empatava os jogos. Ele empatou. Foram 3 ou 4, 3 jogos em casa, assim, né? Que a gente fala, porque o Atlético Mineiro daí foi fora, né? Nessa sequência, no caso. Sim, é uma campanha de 17 pontos a mais do que o São Paulo. Que não vem com pela noticiário do GE, tudo que a gente se baseou até agora de comentário é do noticiário que está no GE, sobre o São Paulo, não vem com seus principais jogadores, embora ainda vá colocar em campo ali um time com jogadores de qualidade técnica. Mas aí, com tudo isso, é um prognóstico de que o Botafogo vai conseguir o resultado que importa para ele. Eu acho que a probabilidade é muito alta. Não existe futebol, jogo ganho antes de... probabilidade, a probabilidade é muito alta. Lógico, dele não tomar gol e tudo, vai vir com essa força, porque essa fome de ser campeão só depende dele, só depende de não tomar gol, imagina. Isso. E ele não vai mudar a maneira dele de jogar. Então, independente de quem vem ou que viesse jogar realmente, acho que você falou super bem, não é o que vai dar o peso, né? Ou vai tirar, de repente, algo se o Botafogo conquistar ou não. Né? Foram 38 rodadas de uma construção de uma campanha espetacular. E jogar contra esse Botafogo, naturalmente, é muito indigesto, né? Quando o São Paulo inteiro tomou 45 minutos de um amasso no Newton Santos no jogo de ida da Libertadores. Depois a série mudou um pouco de cara, o segundo tempo o São Paulo respirou um pouco mais no jogo do Rio, o jogo do Morumbi alternou momentos, o São Paulo até poderia... O São Paulo ficou uma disputa de pênalti de ter eliminado o Botafogo. Aliás, abriria para o São Paulo um caminho interessante, né? Pelo chaveamento, né? Porque Penharol, o São Paulo teria todas as condições de passar, a temporada podia até ter mudado de cara.
O fato é que o Botafogo já mostrou o que é capaz de fazer quando joga no seu estádio. E ainda vai ter aquele momento de uma energia, não vou falar de festa pós, né? Mas de festa para o jogo, de atmosfera, de energia euforia, positiva, né? com o título da Libertadores muito mais leve, muito mais confiante, né? Aquela questão da nuvem negra, acabou, né? Então é um dia amanhã realmente de algo que o adversário podia pedir para jogar com os 2 a mais, eu acho, para tentar ajudar, porque... Até na fala do Arthur Jorge, no boletim da Duda, a gente percebe como ele tá tranquilo, né? Acho que aquela... Era pesado. Tá cheio de energia, né? Cheio de energia. No jogo contra o Internacional, um jogo complicadíssimo, mas o Botafogo competiu demais, né? Competindo muito, assim, não conseguiu colocar todo aquele jogo envolvente, o que era natural pelo cansaço de uma final de Libertadores, mas competindo muito. E já havia um outro semblante, assim, no rosto dos jogadores, né? Acho que o melhor cenário para jogar bola deve ser esse, né? Sem a pressão, sem a cobrança. Estarei lá para ver essa festa. Que beleza, privilegiado você. Privilegiado. Que honra. Excelente. Eu e Rizek estaremos. Boa. É isso, no troca de Chegar amanhã, lá né? 1h da tarde. Lá não tem feijão tropeiro também? Não? No troca de passe de amanhã, Alex Meschini estará junto com o André Rizek no estádio Newton Santos para acompanhar, né? Vamos falar agora então do São Paulo, olha só. O São Paulo deve entrar em campo contra o Botafogo com uma equipe bastante modificada, que era o que o Mansur já vinha trazendo, né? Sem objetivos nessa última partida, o técnico Luiz Zubeldia indicou que irá escalar alguns reservas para evitar possíveis lesões. O repórter Fernando Vidotto chega com mais detalhes. Vamos ver. Olá, todo mundo ligado no Troca de Passes. O São Paulo deve utilizar um time misto para enfrentar o Botafogo na última rodada do Brasileirão. A explicação para isso do técnico Luiz Zubeldia é uma preocupação com novas lesões na equipe. Ele citou os casos do atacante Caleri e do lateral esquerdo Wellington, que não entram em campo há várias rodadas, e disse que o time está com um desgaste físico muito grande nessa reta final de ano, então ele não quer novas lesões, porque isso atrapalharia muito o início da pré-temporada de 2025, então deve poupar sim alguns dos seus principais jogadores para essa última partida. Claro que também o técnico Luiz Zubeldia foi perguntado na última entrevista coletiva sobre a possibilidade, né? O São Paulo vencer o Botafogo facilitaria o caminho do Palmeiras para o título do Campeonato Brasileiro. Ele disse que está ciente disso, sabe que o torcedor não quer ver um dos principais rivais ser campeão, mas garantiu, prometeu que o São Paulo vai fazer o seu melhor trabalho, vai entrar com força total, pelo menos de vontade, dentro de campo contra o Botafogo. Será? A gente descobre isso juntos nesse domingo, durante a última rodada do Campeonato Brasileiro. Volto com vocês, amigos. Valeu, Fernando, pelas informações. Vamos então ao campinho do São Paulo. Vamos escalar esse São Paulo para a gente ver aí no campo como é que ele vai estar disposto. Rafael no gol, Igor Vinícius na lateral direita, o Juan e o Sabino na zaga e o Patrick no lado esquerdo. Marcos Antônio e Bobadilha no meio campo, no meio para frente, o William Gomes na ponta direita, Michel Araújo como terceiro homem do meio, o Nestor na ponta esquerda e André Silva, a referência no ataque. Mansur. Não, assim, a primeira resposta para a pergunta final do Fernando na reportagem é sim. Que o São Paulo vai fazer o melhor trabalho. Quem vai entrar em campo vai jogar. Opa. E vai tentar fazer o... Eu não creio, nenhum profissional vai... O principal até de quem vai realmente é a atitude, de que maneira que você vai. Porque pode ser também que viesse os outros, um exemplo, né? A crítica a uma postura de clube, uma postura institucional, digamos assim, ela não pode ser confundida nunca em colocar em dúvida o cumprimento do dever profissional dos jogadores que entram em campo. O brasileiro que mais se deu mal no sorteio e até, de certa forma, era esperado pelo pote do Botafogo, né? De estar no pote 3, de pegar 2 times europeus extremamente fortes, de alto investimento. O próprio Atlético de Madrid tem dado sinais em relação a isso, tentando mudar um pouco esse período de ficar atrás de Real Madrid e Barcelona. Eu digo em relação a esse último mercado, no momento que ele faz a contratação que faz do Julián Álvares, o quanto desembolsou, a contratação mais cara da história do clube. Então, além dos confrontos serem extremamente pesados para o Botafogo, até pelo pote que ele estava, vale a mesma coisa que eu acabei de falar do Palmeiras. Ter o cruzamento que pode ser com ele, se bem que aí, se o Botafogo passa... teoricamente, ele não teria um europeu, por exemplo, o Porto está atrás de PSG e Atlético de Madrid. Então, até no caso do Botafogo, é um pouco o inverso do Palmeiras, né? Ele
não teria vida fácil se ele conseguir passar, mas acho que o maior desafio ainda está na fase de grupos. Antes do Eugênio e do professor também falarem um pouco sobre esse grupo, eu vou dar uma pachecada aqui e vou apostar em Atlético de Madrid e Botafogo passando nesse grupo, com uma ressalva. John Textor, põe a mão ainda mais no bolso para me ajudar no meu palpite. Conca chamou? Diga, Conca. Não, eu só queria contextualizar o seguinte, para ajudar os amigos aí nessa projeção. O Seattle Sounders não é o patinho feio do grupo. Opa! Acho que assim, em termos de tradição, que é uma coisa que a gente ambiente, tá vendo, né? não é o patinho feio do grupo. Opa! Acho que assim, em termos de tradição, que é uma coisa que a gente ambiente, tá né, vendo Conca? se desenvolver nos Estados Unidos. Exatamente, é um estádio que está sempre lotado, eu estou falando de 50 mil torcedores para cima, é um estádio de NFL, é um estádio barulhento, e é um time que há 2 temporadas foi campeão continental aqui, é um time que tem tradição, não é o patinho feio, e o Botafogo vai ter que viajar muito para fazer esse jogo. E um outro Quase detalhe, mudando no meu momento palpite. em que o sol brilha aqui, só como curiosidade, né, o Botafogo vai reencontrar o João Paulo, volante que fez parte aí da sua trajetória, que começou no Santa Cruz e que é hoje um ídolo lá do Seattle Sounders. O Conca que vive lá, né, a gente acompanha a meia distância. Mas o Seattle Sounders talvez seja o clube da Major League Soccer com uma torcida mais apaixonada, assim, mais raiz, que a gente chama de raiz do futebol, né? Que está presente, que vibra junto com o time, que empurra, que acompanha. Esse clima de futebol tradicional nos Estados Unidos, para mim, olhando de fora, o Conca pode confirmar ou não, lá em Seattle, acho que é o mais forte, né? Tá vendo, seu Abel? Fator casa. É isso aí. Até numa competição como essa, teoricamente neutra para muita gente, para quase todos, fator casa. O que só complica, porque ele bateu o olho, esse é o único grupo de brasileiros que você vê 3 para 2 vagas, fora o Seattle. Nos outros grupos todos, até o do Fluminense, com boa vontade, você coloca o brasileiro, pelo menos em segundo. Nesse aí, o Botafogo vai ter muita dificuldade. Eu quero saber o time do Seattle. Força da torcida, vocês já falaram, tudo muito bonito. Daqui a pouco vocês vão falar que os Estados Unidos é favorito para a próxima Não Copa. é um PSG, não é um Atlético Madrid, não é um Botafogo. Mas tem esse fator que vai complicar a caminhada do Fogão. O Conca acabou de falar da viagem. Vai ter de ir de costa a costa. É uma viagem. Tudo isso complica, né? Então fale, vai, quero ouvir o seu palpite. O senhor veio com esse discurso lindo, agora fala aí. Vamos passar Paris Saint-Germain e Seattle. Eu acho que passa o Atlético de Madrid e Botafogo, porque ontem eu estava vendo, até a El Gráfico publicou, né? Um raio-x dos 32 participantes, e você bate o olho lá num critério, títulos internacionais do PSG, fraquinho. Copa da UEFA, muito pouco. Então, eu acho que não é aí que o PSG vai dar o salto que ele está tentando tanto. Também Atlético de Madrid e Botafogo. Falou e está comigo. Nessa ordem. Mas me lembrou aqui o Leon, bem lembrado por ele. O Botafogo tem um calendário, olha, porque ele vai disputar o Mundial agora. Tem a Intercontinental. Dia 11. Também, né? Aí, olha só, ele vai ter Campeonato Carioca, né, o estadual. Ele vai ter, concretizando o título domingo, que é muito provável, ele vai ter Supercopa do Brasil, ele vai ter Recopa Sul-Americana, ele vai ter Mundial. Ele tem. Não, e agora não para. Ele, depois do jogo de domingo, ele já pega o avião. É o que eu falei. Vai ter a Intercontinental. Sim, Vai tudo vencer as férias da galera, né? Ninguém vai tirar férias. Haja elenco, hein? Finalizamos esse grupo? Vamos para o próximo? Qual é do Fluminense? Flamengo? Então vamos Flamengo primeiro, vamos lá. Grupo do Flamengo na tela do F360. O Mengão de tanta gente terá o Esperance da Tunísia, o Chelsea. Borussia, né? O Esperance não se equivale, por exemplo, ao Al-Ahly? Não. O Al-Ahly é muito mais... É mais forte. O Al-Ahly é mais forte. O Esperance está pelo ranking da África. Porque tem alguns times aí que estão pelo ranking. Ele teve no Mundial que o Flamengo esteve recentemente. Não sei se foi no de 19. O Esperance estava num desses mundiais aí. Mas o Al-Ahly tá sempre, né? Tá sempre. Você vai olhar todas as ligas dos campeões da África, tá sempre ele ali chegando. É aquele time chato, né? Muito competitivo, muito popular. Como também, o professor falou, o Egito
não só em clubes como em seleção, no continente africano, tem uma tradição muito forte. Muito forte, especialmente esse clube, né? Não em Copas. Esse clube do Egito. Os outros não conseguem fazer tanto sucesso quanto o Al-Ahly. E o Leão... O Esperance está ali um pouco abaixo, não acho que seja um grande competidor, não. O Leão a gente não sabe ainda, talvez o Conca possa trazer mais informações sobre essa situação, Leão e Pachuca, se... os dois vão jogar, se um dos dois vai ter que sair, se tiver que sair, quem sai, porque eles pertencem ao mesmo grupo. O grupo Pachuca comprou o Leão há alguns anos e há um impedimento no regulamento da participação de 2 times do mesmo dono. Ah, é? E eles foram para o sorteio. Não poderia jogar Botafogo, Lyon, não poderia. Ainda bem que é o Leão, não é o Lyon. Não, o Lyon da França. O da França não seria, no caso que é o Leão do México. Não sei como é que vai ser decidido isso. Os meus colegas mexicanos que estavam ontem no sorteio disseram que nada vai mudar, que a FIFA vai abrir a mesma exceção que a UEFA abriu no caso do Girona e do Manchester City, né, lá na Champions League, pertencem ao mesmo grupo, né, de propriedade. Até porque você tinha representantes, você viu lá uma apresentação de cada time. A única coisa que eu fico assim com um pouquinho de pulga atrás da orelha é que se um desses mexicanos sair, se eventualmente a FIFA decidir que tem um conflito de interesse, que eu não acho que vai acontecer, o candidato a assumir essa vaga é um dos times mais populares do mundo, que é o América, do México. E aí, como eles já abriram várias brechas aí para trazer o Messi, eu não sei se os caras vão falar, pô, a gente vai vender mais ingressos se trouxer o América, então eu ficaria com o pezinho atrás. O América é do André Jardine, né? Que é o clube mais popular, assim, mais poderoso do futebol mexicano. Seria interessante para o campeonato. Vou esperar. Aí muda de figura. Porque se trocar o Leão pelo América, é um candidato mais difícil. Aliás, falar nisso, o Flamengo tem um trauma do América, né? Sim. Aquele jogo lá do Cabanhas, do Maracanã. Então, seria também uma chance. Assim como o Leão já eliminou o Flamengo da Libertadores uma vez. Não, mas assim, a história está colocada, Abel. E a história é legal até para você motivar, tem que dar o troco. Boa. É hora de dar o troco. Se for o Leão também, o Leão já eliminou. Vamos dar o troco. Rapaziada, tá na hora da virada. Mas o grupo do Flamengo, tirando o Chelsea, não é um grupo que assuste, não. Acho que é Chelsea em primeiro, o Flamengo em segundo, ou quem sabe, né? Se o Flamengo conseguir uma partida extraordinária contra o Chelsea, onde já jogou o Felipe Luiz, técnico do Flamengo hoje. E o Davi Luiz também. O Davi Luiz também, mas será que o Davi Luiz fica para o ano que vem no Flamengo? Mais acessível do que esse grupo do Flamengo, entre brasileiros à parte, aí incluindo todos, só o grupo do Real Madrid, né? O grupo do Real Madrid é o mais acessível. O do Real Madrid tá legal pela disputa pelo segundo lugar. Pra mim tá... o Real e outro. Com Pachuca e Salzburg ali, eu acho que pode passar qualquer um. Do Flamengo, pra mim, é exatamente o oposto do grupo do Palmeiras. O Flamengo deu azar no europeu, como cabeça de chave, pegou um dos piores, até porque é um trabalho que está sendo construído agora, um bom início do Maresca, é um time já muito forte, tanto que está na vice-liderança nesse momento da Premier League, é o melhor ataque da Premier League, mas nos outros potes, eu acho que ele pegou adversários mais interessantes. Então, assim, é mais difícil o Flamengo ser líder do seu grupo do que o Palmeiras ser líder. Só que o Palmeiras tem mais chances de se complicar com os outros times do que o Flamengo. Então, por isso que eu vejo um cenário oposto entre teoricamente, ele perde para o Chelsea, mas ganha dos outros. Exato. E aí classifica. O Palmeiras tem chance de vencer do Porto, mas ele tem mais chance de se complicar nos outros pela dificuldade. Eu vejo desse cenário. Enfrentar o Chelsea hoje já é ruim. Em junho eu acho que vai ser pior. Porque o trabalho já vai estar mais amadurecido. Em junho vai ser complicado. A gente tem que sempre fazer em advance, meu caro Abel. Olha só, duas opiniões aqui, duas informações. Uma do Rodrigo Bueno, Bubu. Informação ou opinião? A torcida do Chivas é maior que a torcida do América, diz ele. Chivas Guadalajara. Então tá bom, Chivas Guadalajara, sim. Valeu, Bubu. E outra do Didi Mengão. Tá lá em Atlanta, nos Estados Unidos, que lá o time de lá também tem um ambiente muito forte, o Atlanta United, que a gente chama aqui, e ele falou assim, que é rubro-negro. Então o Didi está lá nos Estados Unidos, o Atlanta também tem um ambiente, mas eu acho que o Seattle ainda é mais forte. Vamos para o grupo do Fluminense. Que drama o Flusão até domingo, hein? Torcedor do Fluminense está pensando no jogo de domingo. Mas a gente já está falando, o Fluminense está lá. Na Série A ou na Série B do Brasileiro, o Fluminense estará no Super Mundial. E tem o Borussia Dortmund, o Ulsan da Coreia,
e Mamelodi. Que nome bonito. Mamelodi Legal, né? Sundowns. Sundowns. Não é bonito esse? Bacana, África do Sul. Só perde para Tottenham The Brazilians. Tottenham Hotspur. Você vai olhar esse time em campo vai achar que é a seleção brasileira. Verde e amarelo? O uniforme é igualzinho da seleção brasileira. Mamelodi É Sundowns. inspirado abertamente, né? Tem Eles gostam. vuvuzela na torcida também? Deve ter. Aquele barulho. Não sei se eles vão pra lá acompanhar o time no Mundial. Mas se forem, vão levar as vuvuzelas. Às vezes é uma marca registrada já. Posso opinar sobre o grupo em uma linguagem bem Sim. moleza? Não acho que seja moleza. Até porque o Fluminense não tá no momento de achar ninguém moleza. É verdade. A gente não sabe como vai estar daqui a 6 Tá meses. difícil ganhar do Cuiabá, né? Você olha o Fluminense jogando. Mas comparando com os outros grupos, esse aí tá melhorzinho. Moleza pro Borussia Dortmund, né? Para nós do Borussia. Fala aí, Eu acho André. que tanto o Borussia Dortmund quanto o Fluminense ficaram felizes com o sorteio. Viu como é moleza? Viu? Os Mas dois eu acho que, devem de passar. repente, o Mamelodi Sundowns e o Santos também podem ter ficado felizes. Também. Porque assim, acho que todos falaram, poderia ser pior. Assim, se o Fluminense, da perspectiva do Fluminense, poderia pegar um europeu mais enroscado. E da perspectiva do Dortmund também poderia ter um adversário mais enroscado. E aí, com todo respeito ao Fluminense, mas a gente está falando de um clube que a gente não sabe se em meio de 2025 vai estar na Série B ou na Série A. Qual que vai ser o investimento? Então, olhando de hoje, eu acho que esses dois são destacados e acho que isso não vai mudar, mas o Dortmund, assim, com uma certa vantagem. Mas dependendo do investimento que possa ter, é um dos europeus acessíveis para você jogar de igual para igual. A questão do investimento... Eugênio me convenceu. Como moleza, se o Fluminense não está jogando nada. O problema é esse. Obrigado, no momento Eugênio. do Fluminense a gente não vê, não sabe o que vai ser. Você abriu meu olho. Qual vai ser o time do Fluminense daqui a 6 meses? Qual vai ser o técnico do Fluminense daqui a 6 meses? O Fluminense vai estar em que divisão do Campeonato Brasileiro? Tudo isso interfere. Isso em relação a todos, né? A questão do investimento vai ser muito forte. Claro que o Mundial chegando mais perto, eu não sei como é que vai ser a questão das contratações, se tem um prazo. Mas, você tem aí os árabes. Você tem os americanos. Eles podem fazer investimentos até para trazer estrelas, trazer gente para motivar. Acho que a gente vai ter um processo muito parecido com o que acontecia antigamente com a Intercontinental. Eu lembro que o Cruzeiro montou um time inteirinho para jogar com o Borussia em 97. Não deu certo. Trouxe Bebeto, o Gonçalves, uma série de jogadores. Mas com o Grêmio deu certo. Lá com o Grêmio deu certo. 83. O Mário Sérgio e Paulo César Caju. Vocês não estão respeitando o time de André Donker. Borussia Dortmund foi finalista da última Champions. É favorito, o Borussia Dortmund. Então, não, tá bom, pegou um europeu bom e tal. Quem falou foi isso? Finalista da última Champions. Quem falou Mas que é pegou o irregular, europeu viu? bom? É irregular. É irregular, mas é favorito no grupo, assim. É o favorito, indiscutível. E aí vamos ver o que o Sam pode trazer. O Mamelodi é um time que, ano passado, ele chegou a ser comparado ao Fluminense. Né? O técnico, que já saiu, mas o que ficou era o auxiliar, ele gostava do estilo Diniz. O Diniz ir lá. Bola no chão, tabela, aproxima. Vai ser interessante. O sul-africano tem muito talento, aquele talento pro drible, aquele gingado e tal. Só que ele não consegue ser, fora do país dele, muito competitivo. Tanto que na própria África, né, os times de lá têm dificuldade de conquistar o título africano. Tchabalala? Lembra do Tchabalala? Fez aquele gol da abertura da Copa de 2010 contra o México. Lembra? Eu tava no meio do povo, no Soweto, no estádio de rugby. Não estava no Soweto, eu estava lá no estádio mesmo da Copa. Tchabalala fez o gol. Que é ali pertinho, né? Os Bafana. Bafana, maravilhoso. Soccer City. Lembranças, mas vamos lá, vamos pro futuro. Esqueçamos o passado. Amigo Conrado, fique à vontade, se tiver alguma informação, algo para finalizar, desde já agradeço o amigo. Valeu, Abel. Agradeço vocês também. Não, agora é aguardar essa questão mesmo depois do sorteio, da confecção da tabela. O que é curioso, ontem eu falei aqui dos valores, né? Porque 2 dias antes do sorteio, a FIFA anunciou o acordo de direito de transmissões, um acordo na casa de $1 bilhão, que tem dinheiro da Arábia Saudita, e a FIFA e a Arábia Saudita estão cada vez mais próximas. A Copa de 2034 vai ser lá, salvo assim alguma grande mudança. Só que os brasileiros não sabem ainda quanto vão receber. Ontem eu tive uma conversa com o Rodolfo Landim, ele foi bem assim, ele abriu bastante detalhe do que conversou, do que ouviu. Eles entenderam, a FIFA mostrou lá o tamanho
da arrecadação e disse que a partir do momento que fechar todos os patrocínios e tirar as despesas, eles vão dividir esse dinheiro, mas não está claro se de maneira igual. O que se comentou ontem é que o campeão vai receber algo em torno de 100 milhões de dólares. Aquele número mágico dos 50 milhões, me parece que foi passado para os gigantes europeus como uma tentativa de acalmar, né, aquela reclamação sobre calendário. Ontem o Rui Costa, presidente do Benfica, falando, não, a gente vai querer jogar. O Elber, representando o Bayern de Munique. Isso ontem não se ouviu aqui em Miami. A gente vai ficar de olho e vai acompanhar. Bel? Tem uma notícia também de que, correndo na imprensa europeia, de que eles, europeus, exigiram ganhar mais do que os outros. Pelo peso que tem, pela possibilidade aí de mais audiência e tal. Então, eles, ao que parece, quereriam ganhar 70% do dinheiro. Vamos ver como é que vai ser isso lá daqui para frente. Agora, para os times brasileiros, pensando aqui no futebol, na nossa economia, é uma enorme oportunidade de intercâmbio. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo que a gente fez aqui para vocês. Amanhã tem jogo Botafogo, tem o fatídico Botafogo e São Paulo, tão aguardado, tão esperado, tão reclamado pela mídia, né? Tão polemizado. Vamos ver se o São Paulo vai entregar, né? Porque acho que o Botafogo não pode ganhar esse jogo mais. Se ganhar, vai ser entregado ao São Paulo. Como se o Botafogo precisasse de entrega do São Paulo para ganhar um jogo em casa, né? Contra um grande time, que é o São Paulo. O Botafogo que é especialista em ganhar times grandes no Brasileirão. O Botafogo que eliminou o São Paulo na Libertadores. Será que precisa que entregue o Botafogo para ser campeão? É uma forma de diminuir o Botafogo, né? Focando mais na questão de que o São Paulo vai entregar. Não é o Botafogo que vai ganhar o jogo. Não é o Botafogo que vai ser campeão por merecimento. Mas o São Paulo que vai entregar e o Botafogo vai ganhar o título porque o São Paulo quis dar para prejudicar o Palmeiras. Gente, olha só. O Palmeiras não está perdendo o título, não. É o Botafogo que está ganhando. Tá? Antes de qualquer coisa, é o Botafogo que está ganhando o título. O Botafogo está ganhando o título. Não é o Palmeiras que está perdendo. E o Palmeiras não perdeu o título do Botafogo porque o São Paulo vai entregar. Perdeu e se vai perder porque ele perdeu 2 jogos do Botafogo nesse ano. Quer dizer, nesse Brasileirão. Perdeu a ida no primeiro turno, 1x0 gol de Tiquinho. E perdeu a volta no Allianz Parque, 3x1 Botafogo. Esses 6 pontos tiraram o título brasileiro do Palmeiras e deram pro Botafogo. Ponto final. Não é o São Paulo que está decidindo porra nenhuma, não. O Palmeiras foi incapaz de ganhar o Botafogo e ponto final. Fico por aqui, pessoal. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. A área de membros tem 4 planos, tem plano de R$3, de R$5, com valores simbólicos, que ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui, todos os dias fazendo serviço de qualidade para vocês. Eu sou o Rafael, um abraço a todos e até o próximo vídeo.